Hoje, quem define envelhecer é você e não a sua pele. Um novo olhar para o envelhecimento é a nossa nova série. Olá, eu sou Joyce Rodrigues, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram e se você tiver qualquer dúvida pode me mandar um direct. E agora nós vamos entrar na bioquímica do envelhecimento. Quando nós falamos da cascata bioquímica, é a gente analisar um indivíduo. Ele tem formas de envelhecer. Nós temos a forma intrínseca, que essa é genética e fisiológica e determinada. Então a genética é o que realmente vai direcionar nesse envelhecimento, e nós temos o fator extrínseco, que é aqueles fatores que nos cercam, que vai também contribuir para esse tipo de envelhecimento. Mas vamos falar agora, explanar de uma maneira bem didática a questão do fator intrínseco. O que está envolvido nesses fatores? Dá uma olhadinha agora. Primeiro, diminuição de produção de melanina. Você sabe muito bem que hoje uma das minhas paixões é trabalhar o melasma, por isso meu livro Tudo às Claras, mas quando nós falamos do envelhecimento, nós temos uma diminuição drástica dessa melanina. E como consequência, ao invés da gente ter as manchas mais acastanhadas, nós começamos a ter as manchas brancas, que é a ausência dessa produção. Por isso que nós temos que ter um tratamento preventivo para se conseguir gerar resultado. Dá uma olhadinha na tela. Uma outra característica é diminuição da perfusão sanguínea. Vamos dar um exemplo prático. Diminuição da perfusão sanguínea. Você já pegou na mão do seu avô, da sua avó, ou no braço e sentiu ele muito mais gelado? Isso é questão de diminuição de circulação de sangue. E o que isso tem a ver quando a gente fala de envelhecimento? A gente diminui capacidade de oxigenação. E se eu não tenho oxigenação nesse tecido, a consequência disso é levar ao envelhecimento. Olha lá, um outro tópico é diminuição de suprimentos de hormônios sexuais. Então, no envelhecer, nós diminuímos hormônios sexuais como testosterona, estrogênio e hormônios de crescimento. E quando a gente tem essa diminuição desses hormônios, nós diminuímos capacidade de regeneração e renovação celular. Então, essa diminuição desse hormônio, ele impacta diretamente também na pele. Então você olha aquela mulher que está entrando na menopausa e tem diminuição drástica do estrogênio, consequência disso é o envelhecer mais. Por isso que tudo, eu falo que tudo, em todos os tratamentos e na nossa vida tem que ter ponto de equilíbrio. Sempre consultar um médico, ver as taxas hormonais, porque eles estão envolvidos a envelhecer também. Olha lá um outro tópico, a questão da capacidade antioxidante. Quando a gente diminui a capacidade antioxidante do indivíduo, a gente gera processo inflamatório. Você sabia disso? Nós temos vários mediadores que nos protegem diariamente. Tanto a gente fala fisiologicamente como na pele também, no nosso organismo. Se eu não tenho a minha capacidade de me proteger, como consequência é gerar processo inflamatório. Por isso que quando a gente envelhece, a gente começa a ter algumas alergias, algumas inflamações na pele, porque a capacidade de defesa ela é diminuída. Você conhece as células de Langerhans? Essa é uma célula que ela tem a capacidade de nos proteger, e quando eu falo isso é a questão imunológica da nossa pele, e com o tempo ela diminui e essa consequência é não ter proteção nessa pele. Então nós falamos agora de 4 fatores intrínsecos que gera o envelhecimento, e esses são genéticos e determinados. Por isso que nós temos que analisar um contexto como um todo quando a gente faz tratamentos estéticos. E agora nós vamos entrar na questão extrínseca. Esse sim pode ser evitado e só depende de você. Dá uma olhadinha na tela. Fumo, o tabaco. Vocês conseguem analisar que os fumantes eles possuem marcas mais acentuadas do envelhecimento. Agora o detalhe,
o calor da chama e o contato com a fumaça com a pele que provoca o envelhecimento e a perda da elasticidade cutânea. Um outro fator é o álcool. O álcool, ele diminui enzimas que são responsáveis pela questão da nossa proteção antirradicular. Então, se você é fumante e você ingere álcool todos os dias, pode contar que o envelhecimento ele vai ser mais acelerado. É claro que nós podemos pensar na questão do vinho. Sempre uma dose adequada de vinho, ele vai servir com ação para combater esses radicais livres. Mas é qualquer vinho? Também não. Tem que ser a questão do vinho tinto, com algumas características, quando a gente fala de agentes como polifenóis, para ter ação, para combater a questão do envelhecimento. Um outro tópico é estresse. Gera envelhecimento? Muito. Nós temos aumento do cortisol e isso gera processo de inflamação. Inflamação gera processo de envelhecimento. Então, se você tem picos exagerados diariamente de estresse, isso como consequência vai ser o envelhecimento. Outra questão, dá uma olhadinha. Alimentação. A alimentação, ela está totalmente envolvida a você envelhecer bem ou não. Por quê? Se você é aquela pessoa que tem uma alimentação onde essa alimentação tem um índice glicêmico alto, como consequência vai ser você gerar mais glicação. Eu já fiz um vídeo sobre isso e você sabe que a glicação é o aumento aí desse açúcar no seu sangue e a glicação ela vai ser um enrijecimento da fibra de colágeno. E essa consequência desse enrijecimento pode ser que seja controlado. Existem ativos que a gente consegue sim controlar essa glicação. Mas se você for um indivíduo que tem uma alimentação rica em carboidratos, açúcares, chocolates, enfim, refrigerantes, você vai envelhecer muito mais que um indivíduo que tem uma alimentação mais balanceada. Ainda assim, falando de alimentação, nós temos a questão de pessoas que também faz a ingesta de gordura em grande quantidade. Isso sim também tem que ser levado em consideração. Vamos falar de pessoas que têm uma deficiência no sistema antioxidante. Isso a gente consegue controlar com a alimentação. Agora, se esse indivíduo também não tem uma alimentação adequada e tem essa deficiência de agentes antioxidantes, ela também vai envelhecer de uma maneira muito mais rápida. E por último, fotoexposição solar. Você é um indivíduo que toma muito sol? Usa protetor solar? Reaplica esse protetor solar quando exposto ao sol a cada 3 horas? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Tem pessoas que adoram tomar sol por um período muito grande sem nenhuma proteção. A consequência disso vai ser aumento de metaloproteinase, elastase e degradação de colágeno e elastina, aumento de radicais livres, aumento de processo inflamatório, aumento de hiperpigmentação, melasma, isso tudo vai acelerar a cascata do envelhecimento. Eu quero que fique registrado e que vocês anotem isso. Todos os fatores externos que eu acabei de abordar aqui, esses são evitados e só depende de você. Então tenha ciência de como você quer envelhecer. Chegar aos 50 anos saudável ou não saudável? Pense bem. Agora, quais são os fatores extrínsecos que aceleram o envelhecimento? Eu quero que vocês anotem, conferem comigo. Exposição ao sol. Radiação UVB e UVA interferem diretamente nesse envelhecimento. Por isso, sempre a gente indica usar protetor solar. Álcool, fumo e má alimentação associados, fatores que aceleram. E aí, quando eu falo de má alimentação, eu estou falando de fast food mesmo. Batata frita, enfim, refrigerante, ketchup, tudo isso precisa ser levado em consideração. Níveis aumentados de radicais livres. Inflamação subclínica, que gera mediadores inflamatórios. Estresse crônico, níveis de cortisol. Falta de sono. Eu já falei no vídeo anterior, no episódio de tratamento para a área dos olhos, onde mostra que dormir pouco também diminui telômeros. Então tenha uma qualidade de sono.
Esses são os aceleradores que nós precisamos levar em consideração quando nós falamos de envelhecimento. Então é isso, esse é o primeiro vídeo dessa série de envelhecimento. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo.